do Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Que bom que vocês vieram, apesar dos empecilhos. Não sei como é que foi para vocês. Eu confesso que para mim é muito difícil estar aqui hoje, mas quem sou eu para dizer não, né? O chamado do Senhor, depois de tudo que Ele já fez por mim na minha vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Provérbios. Então, quem trouxe a sua Bíblia, abra no primeiro capítulo. Em janeiro, o Senhor me levou a ler esse livro. E Provérbios foi o primeiro livro do Antigo Testamento que eu li quando eu me converti. E é um livro que eu sou apaixonada, porque eu acho que tem muitos segredos para a nossa vida, assim. E dessa vez, o Senhor me mostrou uma coisa muito legal que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que é um segredo que dá um toque a mais na palavra, sabe? Então, vamos lá. Todo mundo já abriu? Amém? Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. Então, nesses primeiros 4 versículos, 4 palavras me saltaram à vista e o Senhor me levou a pesquisar e a entender. São elas, no versículo 2, para conhecer a sabedoria. Porque se a gente não conhece, não tem como a gente entender. E a segunda palavra é para entender as palavras do entendimento. Porque se a gente não conhece e não entende, a gente não recebe. E se a gente não recebe, a gente não dá, que é a 4ª palavra, que está aí no versículo 4. Então eu vou ler de novo, para que agora, com essa pequena explanação, a gente tente entender um pouquinho diferente. Provérbios de Salomão, então foi escrito por Salomão, que é filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para que conhecendo nós possamos entender as palavras do entendimento, e entendendo as palavras nós possamos receber essa instrução, e recebendo nós possamos dar aos outros. Amém. Isso é maravilhoso, porque esse é o segredo do Evangelho. O Senhor nos chama para um lead. E como nós vamos ir se nós não recebemos, se nós não conhecemos, se nós não entendemos? Nós precisamos estar abertos sempre ao entendimento, sempre à palavra, porque o Senhor quer falar conosco o tempo inteiro. E Satanás é ardiloso e ele tenta trazer confusão para a nossa mente, porque a gente não entende, para que a gente desista. Eu não queria estar aqui hoje. Eu ia falar devagar, não quero, não vou subir, não vou cantar, não vou abrir culto. Mas assim que eu dobrei o joelho, o Senhor falou ousadia. Assim que eu dobrei o joelho, o Senhor falou coragem. Porque Ele me deu. Quem sou eu para não dar o que Ele já me deu? Então, glorificado seja o nome dele. Que nessa noite, vocês que estão aqui, se abram, porque o Senhor tem a falar com o seu coração. Porque o Senhor já preparou tudo. Isso é maravilhoso, a gente não precisa fazer nada. Já está tudo preparado. A gente só precisa reagir.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ela tem que ser colocada hoje a sua vida. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, Senhor. Tu estás. Quem está sentindo a presença de Deus? Amém. Glória a Deus.
Dos céus
Amém. E eu quero te convidar depois para na sua casa você ler o capítulo inteiro de Malaquias antes, porque o Senhor está começando a falar aqui com o povo, principalmente ali do verso 6 até o final, sobre os dízimos e as ofertas. E eu estava lendo hoje Mateus. Vamos me acompanhar lá também? Fiquem com essa palavra no coração e agora vamos lá para Mateus capítulo 23. Mateus 23, o verso 23. Mateus 23, 22. Fala assim: Jesus está falando com os mestres da lei. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do membro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir ou sem se esquecer daquelas. E com esse versículo, o Senhor estava me ministrando a respeito dos dízimos e das ofertas. Porque aqui Jesus, lá no Novo Testamento, ele não está abolindo ou omitindo ou desfazendo os dízimos e as ofertas. Pelo contrário, ele está ensinando os mestres da lei que eles precisam trazer os dízimos à casa do Senhor, mas eles não podem se esquecer da justiça, da misericórdia e da fidelidade a Deus. Porque existem pessoas que elas fazem um ou fazem outro, e quem faz um ou outro acaba se tornando um fariseu, um mestre apenas que cumpre a lei. E não é isso que Deus quer para nós. Todos os dízimos e todas as ofertas trazendo a casa do tesouro, que é o templo do Senhor, ele é utilizado para promover justiça, misericórdia e fidelidade. É o que mantém essas portas abertas para que as pessoas que estão lá fora possam vir, se achegar aqui e receber Jesus, e conhecer Jesus e ser liberto assim como você foi. Se você hoje está aqui, é porque um dia alguém dizimou. Foi porque alguém ofertou para manter essa casa aberta para que você pudesse entrar. Amém? Então é muito importante. E eu estava hoje tomando banho, Deus me lembrou que vou contar um testemunho. Tem um testemunho que é feliz e tem um testemunho que não é tão feliz. Mas Deus estava me lembrando disso. A minha avó foi a que me levou para a igreja. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Ela conheceu, na verdade, Jesus antes quando eu era menor ainda. Ela conheceu Jesus numa igreja poderosa e que fazia muito, que até hoje é feito muito milagre naquela igreja. Muito milagre, muita cura, muita libertação. E é multidões de pessoas. E ela conheceu Jesus lá. E ela me levou para a igreja, foi com ela que eu conheci Jesus. E só que, conforme eu fui crescendo e eu fui indo para a igreja, eu nunca, não é assim, desde que eu me converti que eu sou dizimista. Não faz muito tempo que eu virei dizimista, faz tempo que eu me converti, mas não faz muito tempo que eu sou dizimista. Porque a conversão, ela é um processo. E o dízimos e as ofertas faz parte da conversão. E então, quando ela me levava para a igreja, nessa igreja que não era numerada, eu morava ainda no Paraná, e ela falava de Jesus com uma intensidade, com um amor, assim, ela amava Jesus de uma forma maravilhosa. Ela era uma tremenda de uma evangelista, ela chamava todo mundo para ir para a igreja e era incrível. Só que eu não gostava muito dessa igreja, porque o pastor não tinha muito dinheiro. Eles faziam várias campanhas. Era a campanha da chácara,
que não faz, é criticar. Então eu falava, avó, por que você não ficava dando dinheiro para o pastor? Não, o pastor não precisa do teu dinheiro. Meu Deus, tu vai fazer mais essa loucura, tu vai dar mais essa oferta. Vó, pelo amor de Deus, ele dá. Mas assim, ó, ela ligava, ela pedia oração. Aí eles mandavam lá de São Paulo um envelope para ela dar o dízimo e a oferta. Assim, era uma coisa do doido. Não pode falar doido, né? Depende do nome de Jesus. Mas era uma coisa assim, ó, fora do normal. E eu comecei a falar, eu não quero mais ir para essa igreja. Aí eu já estava congregando virado. Eu não quero mais ir nessa igreja, porque o pastor perde muito dinheiro. E olha, ele lá está fazendo isso, está viajando, não sei o quê. Só que eu não via que o pastor subia a monte e ficava 7 dias no monte. Eu não via que o pastor ficava lá, ele tinha uma equipe que ficava 24 horas com o telefone ligado e pessoas do mundo inteiro de oração. E eles ficavam lá, orando. Você acha que 40 dias é mole? Vem cá só fazer uma horinha de oração? É porque tu não conhece o povo que ora de verdade. Então, assim, era preço que esse povo dessa igreja pagava. A gente não paga preço. Mas eu não via isso. E aí Deus estava me lembrando disso hoje. Que a minha avó, quando ela era dizimista e ofertante na casa do Senhor, o pastor que eu criticava, ela foi o tempo que ela mais prosperou. E eu naquela época não tinha percebido isso. A minha avó tinha uma casa própria. Depois que ela se converteu a Jesus, ela começou a fazer as campanhas, ela começou a dizimar, ela começou a ofertar. Da casa dela, ela conseguiu tirar 3 aldeões, ela tinha 3 salas comerciais, ela conseguiu construir na própria casa dela. Ela tirou a carteira de motorista após os 60 anos de idade, pagou à vista a carteira de motorista. Então, assim, ó, em bênçãos atrás de bênçãos, ela tinha. Mas eu não percebia isso. Quando veio um vento, uma tempestade, ela tomou decisões erradas, parou de ir na igreja, parou de ser fiel, parou de ofertar, parou de dizimar, parou de fazer as campanhas. Porque ela começou a ouvir não só o que eu dizia, porque tinha mais pessoas que criticavam. Ela começou a dar ouvidos à voz da serpente que criticava. E ela começou a pensar igual a gente falava. Que o pastor pede demais, que eu não preciso fazer tanto, que Deus não precisa do meu dinheiro, e não sei o que. E ela foi parando. Ela começou a parar de dizimar, logo ela parou de ir na igreja. Quando você deixa de ser fiel, é questão de tempo para você desviar dos caminhos do Senhor. E ela fez um mau negócio, acabou perdendo a casa dela, perdeu a sala comercial, perdeu tudo, trocou o gato pelo velho, ela não mora mais aqui. E Deus estava me lembrando disso. Por causa da fidelidade dela, Deus foi acrescentando. Mas quando a gente para de ser fiel, é questão de tempo, o diabo vem roubando tudo da gente. E eu fiquei, Deus, aí me deu era a palavra, né, para a oferta. Mas eu fiquei tão triste, meu Deus, por que eu não tive tanto? Eu devia ter incentivado. Hoje com a mente que eu tenho, depois que eu me converti o meu dinheiro ao Senhor, porque não adianta só eu converter a minha casa, converter a minha roupa, converter a minha comida, converter a minha cabeça, e eu não converter o meu dinheiro. Preciso converter meu dinheiro ao Senhor também, porque foi Ele que me deu. A partir do momento que eu converti o meu dinheiro ao Senhor, eu não penso mais como eu pensava antes. Hoje eu tenho campanha, tenho oferta de sacrifício, tenho propósito, eu estou fazendo. Porque eu hoje provo das bênçãos
Não tinha aquele mandamento que a gente falava na catequese, não tentai o Senhor nosso Deus? Esse é o único momento que a gente pode provar a Deus. Aqui escreve Malaquias 3. Nada mais, somente isso. Por quê? Porque Deus valoriza a vida que a gente tem. Amém. Deus valoriza o trabalho. Então, nessa noite a gente precisa converter também as nossas finanças ao Senhor. Não mais do jeito como eu quero, mas conforme a palavra dele diz. Assim como Jesus está falando ali para os mestres da lei, vocês precisam dar o dízimo, mas vocês não podem esquecer da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Eu não posso fazer uma coisa e esquecer da outra. Assim como Deus está trabalhando no nosso coração, sabe? Eu tinha, há uns anos atrás, eu já logo vou encerrar, há um tempo atrás eu queria ser a maior dizimista da igreja. Porque depois que você começa a dizimar e ofertar, e o resultado começa a vir, os milagres começam a acontecer, o negócio começa a ficar gostoso. E você não ofertar mais, você quer dizimar mais, você vai. Não quero ser herege, mas parece a costa assim, ó. Quanto mais eu oferto, mais eu ganho. Vamos lá. E eu tenho essa fé. E glória a Deus por isso. Mas Deus ele precisa trabalhar no meu e no seu coração. Sabe? Não é só sobre quantidade de oferta ou quanto você oferta, é a fé que você coloca naquilo que você está fazendo. Dízimo, eu falo isso aqui porque a apóstola ensinou uma vez para mim. Gabi, não é todo mundo que vai dizimar, porque não é todo mundo que tem fé. Dízimo é para quem tem fé. Tem que ter fé para fazer. Não é simplesmente por cumprir o mandamento. Ninguém que dizima só cumpre o mandamento. Se ele conseguiu ser liberto no dízimo, é porque creu de verdade. Então Deus, ele prepara esse momento do culto para trazer um momento de intervenção, de fé, de injetar fé na gente, para que Satanás perca as forças sobre as nossas finanças e a gente seja totalmente liberto nessa área. Amém? Amém. Então hoje, eu quero que você traga o teu dízimo, a tua oferta com gratidão no teu coração, dizendo: Deus, me ajuda a ser fiel. Cada vez mais nos dízimos, nas ofertas, eu oro pelo Senhor, me ajude a ser fiel nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.
estamos no jejum do mês de fevereiro. Estamos jejuando a carne. Só lembrando a todos que você pode estar vendo, tá? Temos oração aqui na igreja das 6h30 às 7h30. E domingo, das 5 às 6. Amém. E a nossa conferência profética vai estar se iniciando dia 12 de fevereiro. Tá? Não perca. Vai ser datas tremendas. Serão 8 dias. Serão até o dia 19, isso? Coloca mais aí para mim, por favor. Eu queria, já ter os pregadores, mas hoje o nosso notebook decidiu funcionar em câmera na primeira, não quis ir. Tentando colocar a imagem, travava. Falei, meu Deus do céu, travou, que não hora para eu desistir. Mas estará conosco, ministrando os nossos apóstolos, o apóstolo Antônio e a apóstola Suzana, serão os pastores da casa, pastor Carlos Júnior, pastora Bárbara, estará ministrando conosco esses dias, o bispo Jefferson, a bispa Elisandra, estará ministrando, e o pastor Marcelo e a pastora dele. Esse todo você conhece, talvez só não a pastora dele. A pastora dele é a pastora da Marcha para Jesus. Que organiza a Marcha para Jesus, ela é uma pastora tremenda, motivadora, animada. A história dela é superação incrível. Deus escolheu essas pessoas para estar ministrando nesses dias. Então não falte, convite, traga mais um, porque eu tenho certeza que ele vai sair uma palavra que vai desatar, que vai arrumar, que vai alinhar, que vai ter muitos milagres ali. Amém? Amém. A gente vai ter oração aqui, depois vai para lá. Isso, a oração continua aqui. 6h30, 7h30. 7h30 todos saem daqui da igreja e vamos todos para a sede. Amém? Aí aqui a gente organiza carona, quem precisa, quem não precisa. Se precisar, a gente dá um jeitinho, tem no carro, tem da Dona César, a Rosa precisar que eu o carro dela também. Dia da conferência. Oi? Isso, todo dia. Isso, todo dia. E nos 40 dias, todos os dias, tem oração. Só aos domingos, que é mais cedo, por causa de 11h06. Amém? Então, aí, dando uns recados já para deixar bem certinho. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nos diz assim, quem achou, diga amém. Amém, capelão? Amém, está no telão. Vamos ler aqui no telão. A gente vai ler bastante. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos ele os entregou na mão dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acompanhavam na terra e destruíam. Apanhavam na terra e destruíam. As plantações ao longo de todo o caminho de Gaza e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gatos, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado, e as suas tendas vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-las.
por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, contudo vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Abiesita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para esconder-os dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ó Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Aonde estão as maravilhas que nossos pais contavam, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem eu estou enviando? Só tem. Amém? E depois uma história muito interessante de Gideão. Eu convido você a ler se você não conhece. Queridos, e hoje, por acaso hoje, eu normalmente tenho uma palavra preparada. Mas hoje, por acaso, eu me perdi nessa escala. Eu me perdi. Eu cheguei para a pastora na hora do almoço e falei: você já avisou já sabe quem vai pregar hoje? Já avisou quem vai pregar hoje? Ela: é você. Eu fui. Não, que legal, sou eu. Eu falei: bom, vamos lá. Queridos, por que eu quero falar? Aí eu comecei a buscar em Deus o que Deus queria nos falar essa noite. E eu comecei a buscar. E eu quero conversar com você hoje sobre alguns assuntos que eu e você precisamos ter. Porque nós estamos vivendo hoje dias que a vinda do Senhor se aproxima. Segundo os estudiosos, eu estou com a garganta hoje uma maravilha. Acordei, uma vez. Todos os sinais que a Bíblia aponta para a volta de Jesus já aconteceu. Só falta a vida dele. Então a vida dele já está bem próxima. E eu e você, como noiva, como igreja, devemos estar preparados, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Ele virá e será a vida literalmente, como a Bíblia diz, rápido, uma coisa rápida. Então não vai ter aquele tempo de eu e você chegarmos diante dele e falarmos assim: ó Senhor, eu me arrependo, como muito de nós, quando a gente vê uma pessoa no leito próximo à sua morte, a gente chega assim: quer aceitar Jesus? E a pessoa diz: eu quero. Ela ainda tem aquela oportunidade de aceitar Jesus. Mas quando Jesus vir, a gente não vai ter essa oportunidade, porque a gente vai ser muito rápido, vai ser, a Bíblia diz, não abrir um piscar de olhos. Imagina então, quanto tempo você demora para piscar o seu olho? Mas se é assim, não vai dar tempo de você falar. E quando eu quero falar disso, por quê? Então, mesmo somente o que tem a ver com a volta de Jesus com o Gideão? Tudo aí. Glória. Porque Jesus está voltando, eu como igreja tenho que estar preparado, você como igreja tem que estar preparado. Mas sabe, antigamente quando a gente pega
ou ler o que aconteceu no passado, porque não é somente história, são algo verdadeiro que aconteceu no passado, não só porque está na Bíblia. Só que está na Bíblia já é de você ter a confiança que isso aconteceu, porque a Bíblia diz que toda a Escritura, segundo Timóteo 3,16, foi inspirada por Deus. Então realmente aconteceu, e você fala, como é que isso aconteceu? Porque tem coisas na Bíblia que a ciência também, a ciência hoje descobre que a Bíblia já falava anos atrás. Recentemente o japonês descobriu que as palavras têm poder através de um estudo feito na água. Mas a Bíblia já dizia em Provérbios de Salomão que a sua língua tem poder para a vida e da morte. Tiago já dizia que se quem consegue dominar a língua, consegue dominar todo o corpo. Mas hoje, um japonês consegue provar isso com a ciência, mas que a Bíblia não dizia. Glória a Deus. Então, queridos, a Bíblia é o livro mais atualizado que eu e você podemos ter em mãos. Tudo que a ciência diz, a Bíblia já relata. Mas nós viramos uma geração que temos dificuldade de acreditar no que a Bíblia está falando. E lemos a Bíblia, mas temos a dificuldade. Nós somos nós quero basear uma história para você entender, porque a Bíblia ela é movida totalmente por fé. Sem fé é possível agradar a Deus. Havia um vilarejo, uma cidade, onde não chovia anos, diz a história. Parece o povo de Israel, quando ficou 3 anos sem chover com Elias. Mas o povo decidiu se reunir, porque estava começando a entrar em seca, em pobreza, em miséria, porque sem água não tem plantação, sem plantação não tem alimento, sem água não tem como tratar os animais, morre tudo. Então eles reuniram todo mundo da vizinhança, daquela vilarejo, cidade, para orar e pedir chuva para Deus. E a cidade toda se reúne. E de repente chega um menino. O menino chega com guarda-chuva. E todo mundo começa a zoar, tirar com a cara do menino, brincar com ele. Por que esse guarda-chuva? Nem choveu ainda. Nem choveu, por que você trouxe? Nem está chovendo para ter guarda-chuva. Aí chegou o organizador da oração e disse assim, mas por que você trouxe guarda-chuva? Você nem está chovendo. Ele disse assim, não, mas olha, eu acredito tanto que Deus vai mandar chuva que eu já estou preparado para o guarda-chuva. A fé é isso, a gente se reúne para orar, a gente pede um milagre para Deus, mas a gente não quer se preparar para o milagre, a gente quer que Deus nos prepare para o milagre, mas tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que eu tenho que fazer. Se eu pedir a chuva para Deus, eu tenho que ter o guarda-chuva para me proteger da chuva. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu tenho fé que Deus vai mandar chuva, mas a gente não tem o guarda-chuva para se proteger. Ou a gente pede um milagre para Deus, ou a gente fala assim para Deus, eu quero, para quem não tem carga, pede para Deus um carro, mas Deus não vai te dar um carro, se primeiro você não se preparar com a carteira de motorista. A Bíblia, a fé, é uma fé ativa, ela não pode ser uma fé adormecida ou uma fé que a Disney nos controla. Deus, Ele honra a nossa fé, mas Ele espera uma resposta nossa em ação. Se eu não orar, pedir para Deus um crescimento, Deus vai me dar oportunidade, mas Ele quer que eu também me prepare para essa oportunidade. Sabe? O meu irmão, meus pais essa semana começaram a brincar, falar assim do meu irmão, porque não falar mal, mas sem entender a lógica do meu irmão. Meu irmão, ele fez uma faculdade de administração,
e depois fez um curso de confeiteiro. Isso, né? E ainda assim, cadê a lógica nisso? Mas para você ter uma padaria, para você ter uma empresa, você precisa ter administração. Como Deus vai te confiar uma empresa se você não sabe administrar seus bens? Então, como é que ele vai ter uma loja de doce ou bolo vender se você não sabe administrar? Não, Deus, ele se equipou com o milagre que Deus pode fazer através dele. Isso é fé. Fé não é achar que Deus vai me prosperar, sendo que eu não sei administrar. Deus pode fazer isso. Mas se eu tenho uma impulsão em gastar mais do que eu ganho, como é que ele vai suprir o meu gasto? Quem tem que saber se controlar sou eu. E aqui nós vimos Gideão. Uma época onde o povo começou a empobrecer, mas ele começou a ficar pobre. Por quê? Porque a primeira coisa que eu aprendo com isso, o povo não ficou pobre de uma hora para outra. A primeira coisa que diz que o povo pecou. E quando fala de pecado, a Bíblia não quer, a gente já logo pensa, eles idolatraram ouro. Foi. Eles pecaram sexualmente também, acontecido. Mas o pecado quer dizer que eles erraram no alvo. Tem um alvo que eu e você devemos atingir. Tem um alvo que eu e você devemos atingir e acertar. Quando você nasceu, quando você foi gerado, quando eu fui gerado, eu não fui gerado por acaso, porque minha mãe e meu pai decidiram, vamos ter um filho, eu fui gerado por acaso, veio de surpresa, como eu vim de surpresa, eles não sabiam, meu pai veio do Japão, nem sabia que minha mãe estava grávida. Mas eu nasci porque Deus tinha um propósito para mim nessa terra, tinha um algo para eu atingir nessa terra, tinha algo para eu executar nessa terra. O livro de Salmos, versículo 100, capítulo, não é capítulo, verso 139 diz que antes de eu nascer, os meus dias já foram escritos, se nenhum deles deixasse. Então, querido, antes de você nascer, Deus já tinha escrito um livro ao seu respeito. Deixa eu te contar algo. Você quer prosperar? Aprenda a viver aquilo que Deus tem para você. O povo de Israel começou a empobrecer porque deixou de viver aquilo que Deus tinha para eles. Começou a errar o alvo. O que é errar o alvo? Deus queria o povo de Israel exclusivo para ele, o povo de Israel quis te misturar. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para você realizar nessa terra? Você sabe ou você não sabe? Se não sabe, estamos aqui para te ajudar. Se sabe, nós devemos começar a executar e realizar isso. Porque o povo de Israel foi isso que trouxe a pobreza para o povo de Israel. Foi começar a achar que a vida é só mais um dia após outro dia. Foi começar a achar que eu vou dormir na segunda e vou acordar na terça, está tudo certo, e vamos seguir o dia e o dia passa e não tem nada de importante. Não parece que a nossa geração hoje, que a nossa geração vive uma geração sem propósito, sem rumo e sem destino? Você conversa com os jovens hoje, o que você quer para a sua vida? Não sei. Você sabe o que você quer fazer? Não sei. Sabe para quê? Não, deixa a vida me levar. O que eu preciso fazer? Não, vou trabalhar no mercadinho. Mas por quê? Só porque eu quero ter alguma coisa na minha vida, assim, porque meu pai e minha mãe me sustentam. Ontem eu conversando, a pastora, eu estou conversando com meu amigo, a minha vontade era de chegar no meu amigo e dar um tapa na cabeça. Mas eu não podia, porque ele está em São Paulo. E a mulher dele se separou da mulher, eles se separaram. Mas o que aconteceu foi que ele me disse que me doeu. Ela arrumou um trabalho e ele não gostou do trabalho que ela arrumou. Nada contra, mas ele disse assim, ela não precisava trabalhar, a mãe dela sustentava ela. Aí eu fiquei com a cabeça assim, é uma geração que não sabe o que é a vida. Ela estava, talvez o trabalho ele não gostou, mas ela estava certa em procurar um trabalho para não viver na dependência da mãe.
Mas eu e você, muitas vezes, também estamos perdidos, não dessa forma, mas de outras formas. Sabe por quê? Porque a gente esqueceu que a vida é feita de propósito. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você passa na sua cabeça? Quando você dorme, o que passa na sua cabeça? Quando você está comendo, o que passa na sua cabeça? Eu sei que na metade, mais de 70% da população brasileira passa assim: eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que fazer isso. E ontem a nossa apóstola deu um resumo tremendo do livro de Êxodo. Ela falou assim: quando o povo decide que deve adorar o Senhor, Satanás ele interrompe dando o trabalho. Quando você acha, não, eu vou para a igreja, as portas começam a se abrir, você acha que é Deus te abençoando e você não vai mais para a igreja. Não é Deus, é o diabo fazendo você trabalhar mais para você perder o foco. Que o foco é Jesus. Mas vou ganhar mais. Queridos, é ilusão. Quando você chegou na igreja, como ela disse, você era quebrado emocionalmente ou financeiramente, não sabe como, eu não sei como você chegou, eu sei como eu cheguei, eu sei que Deus me manda. Mas não cabe a mim agora me encher de tarefa e deixar de cultuar aquele que me salvou, aquele que me restaurou e aquele que me abençoou. E você fala, e aí eu quero falar com isso. Nós estamos na hora de começar a ver Deus nos usar. A geração de Gideão queria ser liberta, mas não tinha um disponível para ser liberto, para ser o libertador. Talvez na sua meio da sua casa está num reboliço, numa briga, numa contenda, e você está orando: Deus, salva a minha casa, Deus, liberta do vício, Deus, faz isso. Deus está assim: mas quem que eu vou usar? Quem que eu vou usar? E você está assim, igual Moisés, né? Mano, Deus, envia meu irmão. Eu não sei falar, manda meu irmão lá, o meu irmão para libertar. Eu não. Querido, o povo de Gideão está bem como vocês, orando, clamando a Deus por um libertador. Mas ninguém queria se colocar como libertador. Sabe por que a gente sabe isso? Porque Gideão, quando o anjo aparece, a primeira desculpa dele é assim: mas eu sou menor. Eu sou menor da minha tribo, da minha família. A minha família é menor da tribo, a minha tribo é menor de Israel. Mas ele dá uma desculpa. E sabe o que ele fala? Ele quer que o povo dele liberte, mas é o que ele fala para Deus assim: cadê o Senhor que libertou o povo lá no Egito? Que os nossos pais contaram. A gente está vivendo uma geração onde a gente está contando feitos passados. Onde a gente deixou de contar os feitos de hoje. A Bíblia diz em Hebreus 13, verso 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, nós temos que começar a viver feitos de hoje, feitos de agora. Nós temos que parar de falar dos feitos passados. Não que os feitos passados não são importantes, devem ser usados como testemunho, como história, mas se eu parar para contar hoje, o que tem de novo para contarmos? Nós não temos. Nós paramos o tempo e queremos falar de Pedro, queremos falar de João, mas por que não falamos do Taqueu? Por que não falamos da Alissa, da Gabi, do Cássio, da Fernanda, da Rosa, da Célia, do Cláudio? Por que não falamos dos nossos milagres? Porque quando o anjo do Senhor aparece, a gente diz assim: no passado eu fui estado. No passado aconteceu isso na minha vida. No passado, e o anjo está falando assim: eu não quero falar do seu passado, eu quero te falar do que eu te chamei para fazer agora. No passado já foi, Moisés libertou, mas vocês estão presos de novo, estão cativos de novo, e eu preciso de um libertador. Então, quando o anjo fala assim: ei, para,
exata do livro. E eu e você, muitas vezes estamos falando, sabe, eu sempre gosto de contar essa história. Se um dos apóstolos, se os apóstolos fosse pregar hoje aqui, Jesus andando sobre o mar na Galileia, sobre as águas, e os apóstolos falam, é um fantasma, e Jesus fala, não, sou eu, por seu favor. E Pedro diz assim, é o Senhor, deixa eu ter contigo. Jesus, então venha. Presta atenção. A Bíblia diz que Pedro dá alguns passos na água e afunda. Ele grita, socorro. Sabe por que ele grita socorro? Porque às vezes a gente está longe. A gente acha que está longe de Deus. É porque nos falta oração e intimidade com Ele. E Ele está longe, a gente está gritando porque a gente não consegue ver. Porque os problemas do nosso dia, a Bíblia diz que bateu um vento forte que tirou, e Pedro se assustou. Os problemas do nosso dia a dia estão tirando o nosso foco de Jesus. E aí a gente acha que Ele está longe e diz, socorro! Mas na verdade Ele nunca esteve longe. A Bíblia diz que Ele só puxou pela mão. A Bíblia não diz que Ele saiu correndo, a Bíblia diz que Ele puxou pela mão, porque estava próximo. Quem perdeu o foco foi nós, foi a gente, não foi Ele. Ele está do lado. Mas agora imagina, vamos voltar aqui. Imagina Pedro voltando para o barco. Depois de ouvir Jesus falar, homem de pequena fé, os apóstolos deviam ter dito assim, é um homem de pequena fé, olha que Jesus falou, homem de pequena fé. Mas vamos lá. Se Pedro tem pouca fé, os apóstolos, que nem sei o que saíram do barco. Mas daí chegou o culto hoje, domingo. Quem vai pregar aqui é o apóstolo João. Ele vai dizer assim, certo dia, Jesus vem andando sobre a água. E Pedro pediu para ele o encontro dele, e ele falou, venha. E Pedro pegou e saiu, e deu alguns passos e afundou. Ele ia falar bem assim. Mas quarta-feira está lá o Pedro aqui pregando a mesma palavra. E Pedro vai falar assim, certo dia eu vi o meu Senhor andando sobre as águas, eu pedi para ele ao encontro. E eu saí para aqui, eu também andei sobre as águas. A diferença é que João não pôde falar dele, teve que falar de Pedro, mas Pedro poderia falar, eu andei sobre as águas. Queridos, estamos vivendo uma época que a gente não pode mais falar do que Deus está fazendo somente na vida dos outros. A gente também precisa falar do que Deus está fazendo na nossa vida, porque nossa vida é testemunho para as pessoas fora. Nossa vida é testemunho. Você acha que não tem ninguém te olhando? Mentira, tem dois pares de olhos te olhando sempre. Você acha que não, mas tem. Eu já disse aqui, eu vou expor a pastora, ela está aqui na minha frente. Um dia a pastora lá em Itajaí, na época que eu estudava, resolveu enfiar o pé na jaca. Isso ela era adolescente para a gente. E ela disse, eu decidi fazer isso porque achei que ninguém ia ver. Achei que ninguém ia ver. E ela ficou com o menino. Desculpa. Ficou com o menino. Aí, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu tenho que te contar algo sobre a Gabi. Ela ficando com o menino. Elas lá em Itajaí, vieram me contar aqui em Barra Velha. Isso a gente nem estava namorando nada, a gente mal era amigo. Você acha que ninguém está te vendo? Tem dois cardiólogos te olhando. Ela sabe disso, melhor que ninguém, pai. E sempre tem dois cardiólogos te olhando. E a nossa história tem que ser testemunho para as pessoas.
E o anjo continua dizendo: varão valoroso, homem forte, guerreiro, poderoso, haga essa tua força, liberta o povo. Querido, Deus te chamou para algo extraordinário, mesmo que você não acredite. Mas se ele for preciso, ele manda um anjo para falar contigo. O que ele precisa só é que você tenha necessidade e anseio, um desejo ardente de viver aquilo que ele tem para você. Não estou falando de um desejo de comer algo e depois passa. Estou falando de algo ardente. Sabe aquilo que você levanta, dorme e não consegue ficar sem? Luta até conquistar. Querido, Deus está precisando de você, um desejo ardente de ser usado por Ele. Deus só levantou Gideão porque o povo começou a ter um desejo ardente de se libertar. Talvez você está clamando tanto pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida, mas será que esse desejo é um desejo ardente? Será que você está disposto a se colocar na brecha? Será que você está disposto a falar: eu vou libertar? Eu vou ser guarda-chuva, de quando a chuva vir, eu vou guardar a minha família. Porque eu posso clamar, mas e quando Deus falar, o que eu vou fazer? É eu que vou libertar ou estou orando para Deus? Deus fala assim: olha, quero libertar um povo lá do Egito. Ah, mas envia o meu irmão, porque eu sou pesado de língua. Não, Deus quer você. Deus quer você. Deus te chamou para libertar uma pessoa, uma cidade, uma nação, ou as nações, não sei, mas Ele te chamou com o propósito de desfazer a obra do mal. Ele te chamou com o propósito de trazer luz em meias trevas. Ele te chamou com o propósito de trazer libertação aos cativos, trazer cura aos enfermos. Ele te chamou para isso, Ele me chamou para isso. Eu e você clamamos tanto para ser cheio do Espírito Santo, mas por quê? Para quê? E a gente vai falar assim: o que eu faço? E agora? O Espírito Santo, ele se move com um propósito em meio ao corpo de Cristo. Ele tem um propósito. O Joel disse que ele veio para dar sonho aos cegos e visões aos jovens. É fácil você perceber quando uma pessoa está desanimada. Veja se ela tem visão. A gente leu a história de Gideão. Ele malhava trigo no lugar de prensar uva. Sabe o que acontece? Quando falta profecia, o povo se corrompe ou o povo se desanima. Sabe por que a gente está desanimado e vivendo um dia sem expectativa do outro dia? O outro dia vai ser melhor que hoje, e amanhã vai ser melhor que hoje, depois de amanhã vai ser melhor que amanhã. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o ato de profetizar, o ato de declarar, o ato de ver o futuro. Sabe por quê? A minha palavra que eu falo hoje, ela não determina só o que eu estou dizendo hoje, ela desenha um futuro novo para mim. Então o que eu falo hoje, eu estou falando, desenhando um futuro novo para mim. Então, você quer ver o seu dia de amanhã? Uma das palavras que saiu da sua boca hoje, quais foram? Porque eu vou te explicar uma coisa: o mundo espiritual, ele não se importa se foi um desabafo, ele não se importa se foi uma brincadeira, ele não se importa se foi num momento de estresse, ele não se importa se foi num momento que eu falei, não pensei. Se eu falei, eu criei. Talvez eu não veja agora, mas eu vou ver, porque a Bíblia diz que a minha palavra, ela cria vida ou morte. Então, se eu falei, eu criei. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo,
Sabe o que o meu coração tem me incomodado nesses dias? Sabe qual é a veia para essa igreja? Palavras proféticas. Quando nós começamos a declarar no ano passado, essa igreja encheu como nunca. Mas deixamos de declarar. Começou a esmingar. Sabe por quê? Porque pecamos. Erramos um alvo que foi nos dado pela nossa mãe espiritual. Porque pecamos errando um alvo que a nossa mãe espiritual disse: a veia da morte é profetizar, é declarar, e deixamos de declarar. O diabo nos acomodou com trabalho, com plano, com qualquer outra coisa, mas deixamos o essencial, que é declarar. Você quer ver a vida voltar sobre o norte? Começamos a declarar. Começamos a profetizar. Começamos a liberar a palavra de vitória. Na sua casa, libera a palavra de vitória para você ver se as coisas não vão acontecer. E a Bíblia diz que Gideão se levanta e decide ser o libertador daquele povo de Israel. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que Gideão faz é derrubar todos os altares de idolatria. Qual é o altar que eu e você carregamos dentro do nosso coração? Talvez você fala, eu não sei, ou não carrego nenhum. É difícil nós acreditarmos, porque a gente muitas vezes troca um tempo com Deus por causa do celular. A gente muitas vezes troca o tempo com Deus por qualquer outro motivo insignificante e começa a se levantar um altar. Um altar, ele não se levanta assim do nada, ele se levanta aos poucos. Ele vai se levantando aos poucos, sabe? E aos poucos você vai se distraindo com aquilo. Normalmente a gente fala assim, é só mais um videozinho. De repente pagar de novo. Daí você fala assim, não, é só. Hoje eu só não vou no culto, só hoje, mas amanhã, domingo eu vou. Aí chega domingo, mais um dia, só mais um dia. Deus sabe. Chega quarta-feira, já não quero ir no culto, vou assistir novela, vou assistir no jogo. Eu começo a se levantar no altar, aos poucos. Eu vou ali conversar com a Alice, porque eu tenho um babado para contar para a Alice. É uns poucos que vai começando. Depois a gente vai ver, a gente ficou com um altar de idolatria aqui dentro, que não é uma imagem. É uma atitude, um vício, e a gente não consegue mais falar não. E quando a gente tenta dizer não, aquilo está tão forte e a gente tem vergonha de expor. Quando na verdade a gente deveria expor, porque assim a gente derruba os altares de idolatria aqui dentro. Fala assim, olha, eu sou preso num cavalo, sou preso no celular, eu não posso ver meu tempo, eu sento lá no sofá, não posso ver pegar o celular e ficar assim, ó. Eu tenho esse risco, a pastora me puxa a orelha direto. A pastora me bota pegar meu celular e jogar no chão, assim. Eu tenho esse risco. Graças a Deus eu tenho ela para me alinhar. Não sei qual é o seu, mas eu sei que está na hora que a gente, como filho, não tem um altar dentro do coração que não seja o altar de Cristo. A Cristo. E Gideão destrói tudo que é o altar. Queridos, não é? E depois Deus seleciona pessoas. Isso eu não quero entrar nessa parte, mas eu quero entrar na parte que Gideão vai para a guerra. Gideão vai para a guerra, ele ganha a guerra sem usar a espada. Ele ganha a guerra sem usar a espada. Sabe como que ele ganha a guerra? Ele, 300 homens,
contra um exército inteiro, só 300 homens. Eles com uma tocha na mão, a espada na outra, dizia assim: por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. E marchavam, e marchavam. Realmente, a espada na mão e a tocha na outra, como diz a música. Por Deus e por Gideão. O povo e com vasos. Eles tinham vasos. E aqueles vasos faziam eco. E faziam, por Deus e por Gideão. Parecia um grande exército. E a nação inimiga ouvia e falava assim: eles estão vindo com um grande exército. E se apavoravam e começavam a se matar. Se apavoravam e começavam a se matar entre eles. Com medo deles virar escravo. Queridos, sabe como fazer isso? Eles profetizam. Eles abriram a boca para falar. Primeiro Deus usou Gideão. Deixa Deus te usar para mudar o quadro da sua casa, o quadro do seu trabalho, o quadro da sua história, a história da sua família. Aí não sei aonde você quer mudar a história, mas Deus quer te usar e deixa Ele te usar. Ele quer te usar como um canal de bênção, como um canal de agente de transformação. E o segundo passo, examine o coraçãozinho, para ver se não tem idolatria. E declare, profetize, lance palavras, até mesmo quando parece contra a realidade. Mas é aí que as coisas vão acontecer. Quando você acha que não está acontecendo, na verdade, é que a semente, ela primeiro tem que morrer na terra, para depois criar raiz. E depois cresce. Então, quando você lança uma palavra, ela vai ser uma semente, e ela vai entrar lá na terra, e ela vai germinar, vai morrer, vai criar raízes primeiro. É alinhar o coração, as coisas começam a acontecer. Amém. Então, quando eu lanço uma palavra, eu posso achar, não aconteceu nada. Querido, aconteceu sim, aconteceu, está criando uma raiz ali embaixo, que daqui a pouquinho vai dar uma árvore e frutos. Mas eu não posso deixar de lançar palavras, de lançar decretos, mesmo quando tudo está dando errado, lança. Sabe? Eu vou contar meu testemunho aqui. Demorei 5 anos para conquistar a pastora. E todo mundo falava para mim: desiste. Não desiste. E eu falava: não, porque eu vou me casar com ela. Eu dei um livro para ela. Emprestei um livro. Depois eu dei. Ela falou assim: não, mas. Eu falei assim: fica tranquilo que esse livro um dia vai voltar a ser meu. Vocês entenderam, né? Um dia ela vai voltar a ser meu. Eu dei o livro para ela e ela queria me devolver porque eu gostava do livro. Eu falei: fica tranquilo que o livro um dia vai voltar a ser meu. Eu me casei com ela, o livro é de quem agora? Glória a Deus! É porque eu declarava, não cansava, mesmo quando todo mundo falava desiste. Imagina quantas pessoas, Gideão chegou assim: Deus falou que eu vou libertar o povo de Israel. Imagina que as pessoas deviam ter falado para ele. Sabe por que as pessoas não vai? Sabe por quê? Porque ele não acreditava que ele poderia livrar o povo de Israel. Sabe qual era o cargo de idolatria de Gideão? A mediocridade. Sabe por que a pobreza entrou na vida de Gideão? Porque ele se achava medíocre. Porque daí o povo também veio um medíocre, um coitado. Então, quando ele falou assim: Deus falou que eu vou libertar o povo, sabe que a primeira coisa que passou no povo, na mente do povo? Não vai, porque ele é o menor da família dele, ele é o menor da tribo dele, a família dele é menor, a tribo dele é menor. Como que ele vai fazer? Não, por isso que ele teve que derrubar o altar da mediocridade aqui primeiro. Porque eu e você temos direito de viver o melhor que essa terra nos garante. Eu e você temos o direito de viver o que Deus nos planejou.
Não é as pessoas ou o diabo que vai nos parar. Porque aquele que disse, ao meu respeito, ao seu respeito, ele disse, porque ele é fiel e ele diz que ele não mente. E se ele não mente, vai acontecer. Mas como que vai acontecer quando eu decidir aquele que vou orar pela chuva e levo o guarda-chuva? Não adianta eu orar pela chuva e não ter um guarda-chuva para me cobrir. Não adianta eu ser um fazendeiro e querer orar pela chuva e não plantar a semente. Se a gente quer agir com a fé de dois fazendeiros, na Bíblia não conta, eu conto, que existia dois fazendeiros. É que essa história é eu que conto, né? A Bíblia não. Existia dois fazendeiros e eles foram orar para pedir chuva. E quando eles foram orar para pedir chuva, o que terminaram de orar, um levantou e saiu colocando semente. O outro, sem entender nada, sentou na sacada, só observando o outro colocar semente. De repente veio a chuva. Sabe o que aconteceu? Aquele que orou e plantou tinha uma colheita. Eu e você queremos orar, mas também temos que ter uma ação mediante a nossa oração, a palavra que Deus me deu. Porque vai acontecer. Se ele disse a seu respeito, vai acontecer. Queridos, então por isso eu encerro. Usa as palavras que Deus te deu. Usa a sua boca, porque em Provérbios 18, versículo 20, diz assim, que o seu coração, ele se alimenta das suas palavras. Agora deixa eu te perguntar, se eu bater uma radiografia no seu coração, como é que vai estar? Isso é bom mesmo, não sinal, né? Mas a Bíblia diz também no versículo 21 que a minha palavra tem poder para a vida e morte. E sejamos aqueles que lançamos a vida, né? Amém. Você vai ver que isso tudo vai mudar. Fique de pé comigo. É uma noite hoje que Deus vai libertar cativo. Antes, pastor, só coloca para mim Isaías 61, que eu comecei a falar e não concluí. Além de dar sonhos e visões, o Espírito Santo ele quer te usar dessa forma. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para o quê? Só um minuto, levar o quê? Boas novas. E muitas vezes a gente quer levar o... meu Deus, você viu o que aconteceu com o cara ali que bateu? A gente quer levar as más notícias, não as boas novas. Se o Espírito de Deus se move em mim, Ele vai me fazer ter boas obras, boas notícias. Para quem? Os pobres. Porque pobre não quer falar aquele que não tem dinheiro. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Quer falar daquele que está aflito do coração. Quer falar daquele que está perturbado no espírito. Porque não adianta nada eu ter dinheiro, mas se eu deitar a cabeça no meu travesseiro eu não conseguir dormir. Ele é o mais pobre de todas as pessoas. Então nós somos chamados para mudar a situação dos pobres. E Ele me enviou para cuidar do que estão no coração quebrantado. Querido, e para proclamar liberdade e libertação, o Espírito quer te usar assim, dessa forma. Mas para isso eu e você precisamos ter uma voz que fala a palavra de Deus, uma voz que lança decreto de vida, uma voz que lança. E quando eu falo isso, eu não falo somente de pessoas, eu também falo de situações no meio da
família, situações no trabalho que precisam receber boas novas. Mesmo quando tudo está o caos, eu tenho uma boa nova, porque o Espírito me ungiu para falar que vai prosperar, porque o Espírito me ungiu para falar que o doente vai ser curado, o Espírito me ungiu para falar que o preso vai ser livre, o Espírito me ungiu para falar que as coisas na minha casa vão mudar, o Espírito me ungiu para falar que meus filhos vão se converter, meus filhos vão deixar droga, o meu marido vai se arrumar, a minha esposa vai se arrumar, porque o Espírito me ungiu. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos orar aqui nesse momento. E eu quero convidar você nesse momento que quer uma oração para minha frente. Porque algo vai acontecer nessa noite. Porque eu sei que Deus está aqui e Ele vai te visitar. Ah, Senhor, te adoramos, e te convidamos. Queremos agora, no nome de Jesus, orar e desfazer agora todo engano da serpente. Aonde a minha mão chegar, a minha voz chegar, a mão da pastora e a mão da pastora chegar, vai ser desfeita agora todo engano da serpente. Onde a minha morte, voltará a minha vida. Aonde a minha, meu Pai, tristeza, voltará a ter alegria. Eu oro e desfaço agora palavras de maldição, palavras do Pai que vem travar, paralisar e declaram vida. No nome de Jesus, declaramos, meu Pai, que é poder no nome de Jesus agora. E cadeias não secar, não cair. Espírito Santo, o Senhor visita o íntimo. Pai, no nome de Jesus, eu oro para o Senhor. Eu oro pela Jéssica agora, meu Pai. Declaro isso na vida dela agora. Tudo novo, meu Pai. No nome de Jesus, a aflição da alma agora eu digo. Agora, no nome de Jesus, chega para cá, sou eu, Senhor, chega para cá, traga alívio para a sua vida agora. Muda toda a situação da sua vida, da sua casa, da sua família. Sou eu, Senhor, que conheço o teu coração. Sou eu, Senhor, que ouço o clamor quando ninguém ouve. E mudo hoje, que nós temos dessas reuniões e declaro no nome de Jesus. Jéssica, você é agora uma conquistadora. Jéssica, você é agora uma guerreira. Jéssica, as pessoas olharão para ti e verão aquilo que eu, Senhor, vou fazer na tua vida. No nome de Jesus, Pai, eu abençoe a vida dela agora, toda sorte de bênção agora. No nome de Jesus, e aonde ela passar agora, o rosto dela terá semblante do meu Pai, digno, meu Pai, uma filha do Senhor. No nome de Jesus, a alegria ela irá, meu Pai, de tal forma que ela será, meu Pai, uma conquistadora. No nome de Jesus Cristo. Toda depressão agora vai sair da alma. Não vai ser para depressão, tristeza nenhuma. No nome de Jesus. Não sei se a pessoa está em vida ou não.
Luana. Pai, eu oro pela Luana agora. Apresento ela na tua presença. Eu agora quero repreender agora, Pai, todo espírito de morte e azar na vida dela. Todo espírito de morte e azar eu quebro agora sobre a vida dela. Declaro que ele é meu. Pai, eu oro, meu Pai, que seja quebrado realmente todas as cadeias, todos os leilões, e a Luana, meu Pai, possa viver o melhor ano esse ano. O melhor ano. Ela não viveu, meu Pai, todos esses anos. O Senhor vem surpreender. Vem surpreender ela, meu Pai. Tão novos, os olhos dela alegres quando as notícias chegarem. Cura a ferida da sua alma. E eu quero quebrar toda a palavra de maldição lançada sobre a Luana. Que ela não seria nada, que ela não iria conquistar, que ela iria, meu Pai, morar de favor, porque ela iria, meu Pai, viver de ajuda de Jesus. Eu quero, meu Pai, declara a prosperidade da situação da Luana. Em nome de Jesus. Declaro, meu Pai, sobrenatural sobre ela. Declaro quem se negar. Declara nesse livro. Livre, Pai. Ora, meu Pai, para que ela abra a porta do trabalho para ela e ela consiga, meu Pai, um trabalho que ela não desiste do trabalho, Senhor. Nem para a esquerda, nem para a direita, nela também está firme. Ora, meu Deus, que o Senhor abençoe a gente. Declara portas abertas. Abra essa porta, abra-se. Se abra a mente, se abra. Volte agora. Volte agora. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém,
domingo. Nós temos nosso culto aqui às 6 horas. Se você quiser estar falando com a gente da oração, das 5 às 6 será muito bem. Estenda a mão em direção ao celular. Pai, oramos, meu Pai. E agradecemos ao Senhor pelo culto de hoje. E o Senhor, meu Pai, seja o centro da nossa vida todo instante. Pai, que nossa saída para casa seja abençoada. O Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. E que esse final de semana que estamos adentrando seja um final de semana de vitória, de conquistas, de bênçãos, de milagres, do sobrenatural, das portas abertas. Mas acima de tudo, o Senhor esteja conosco, meu Pai. O nosso lar, a tua presença, entra ali, desfaça todo o mal, toda a condena, briga, discórdia e inimizade. E que no nome de Jesus, meu Pai, sua presença repouse no nosso lar e haja paz e prosperidade. No nome de Jesus, amém.